O Atlético fez 1 ponto contra o Vitória no campeonato, Jaime. 1 ponto. Na ida, 2-2. Fez 1 ponto contra o Vitória no campeonato. Você tem aqui Juventude. Ok, ganhou de 1-0 fora. Vai jogar o segundo na Arena MRV. Contra o Fortaleza. Ainda não jogou, né? Teve o jogo adiado. Não jogou. Que seria em casa. É. Contra o Sport também não. Os dois jogos adiados por causa dos playoffs da Sul-Americana. Pois é. Sport contra o Vasco não teve jogo em casa, né? Teve jogo fora, não é isso? É. Empatou com o Vasco por 1-1. Então Juventude, Vasco, Fortaleza e Sport. Dois times você enfrentou, Jaime. Ganhou do Juventude e só. Acabou por aí. É uma incógnita e hoje não dá pra afirmar, pela bolinha que tá jogando, que vai ganhar de Fortaleza e Sport. É drama total. O Vitória, que tomou 8 do Flamengo, que hoje ganhou do Atlético, como você já disse, tá a 2 pontos do Clube Atlético Mineiro. Jaime, 13º colocado. Terceiro jogo que o Atlético não faz um golzinho. São os números horrendos, lamentáveis dessa fase de M do Atlético. Porque o que tem jogado, ou melhor, o que não tem jogado é inadmissível, Jaime. O Colombo lembrou bem. É uma semana sem gols, né? 3 jogos. O São Paulo, Cruzeiro e hoje. Uma semana sem gols do Atlético. Uma semana de jogos ruins, né? Contra o São Paulo, o Cuca poupou todo mundo, pensando no Cruzeiro e tal, colocou o jogador, depois tirou, colocou os titulares e tudo, mas um jogo ruim. Contra o Cruzeiro dominou o jogo, né? A gente viu uma distância muito grande aí no Clássico, mais um jogo ruim, e hoje nem se fala, né? Um jogo horroroso do Atlético, em todos os setores. Uma defesa que passa quem quer, um meio de campo que não cria nada, e um ataque que quando a bola chega lá, manda a bola quase que chega aqui em Belo Horizonte. Então a gente estava vendo ali as finalizações, o Atlético teve provavelmente umas 21, 22 finalizações até a hora que foi contado ali, e o Vitória umas 15. Dessas aí, no gol mesmo, deve ter sido umas 2 ou 3, porque a maior parte foram as bolas que quase chegaram aqui, que o Jaime brincou aí para chegar em Belo Horizonte, caiu lá no dique do Tororó, caiu na arquibancada, a maior parte delas. Time horroroso hoje, viu, Jaime? Time horroroso, um time sem alma, sem garra, sem raça, sem vontade. O Vitória, com toda a sua limitação, e a gente sabe que o time do Atlético é muito melhor do que o time do Vitória. Vitória, com toda a sua limitação, mostrou raça, mostrou garra, quis dar uma satisfação pro seu torcedor depois de levar de 8 do Flamengo no Maracanã. Jogou da forma como o Atlético deveria ter jogado, né? Dando carrinho, bico pra cima, lutando o tempo inteiro. E o Atlético meio que, vamos lá, ver o que dá com esse jogo horroroso que o Atlético fez. O Cuca saiu, o Atlético se manteve do mesmo jeito. É o time do Cuca que está aí hoje. O trabalho horroroso do Cuca, que veio desde o início do ano, e aí, infelizmente, a gente precisa falar isso, né, do maior treinador da história do Atlético, um trabalho horroroso do Cuca esse ano. Tá aí o resultado dele. O Atlético vai se arrastando no Campeonato Brasileiro. Eu quero fazer uma pergunta pro torcedor e eu quero ouvir o que a galera vai dizer aqui no chat. Vou fazer uma pergunta para você que está acompanhando agora. Eu quero a sua opinião aqui no chat. Treinador, com 40 anos de idade, Martim, primeiro trabalho dele aqui no Brasil. Caso de fato ele venha para o futebol brasileiro, para treinar o Galo. Tão jovem, vai aguentar essa pressão toda de jogar, de treinar um gigante como o Atlético? Time que está perto da zona de rebaixamento hoje. Hoje o nosso campeonato, neste momento o campeonato do Atlético, é um campeonato de um time que briga para não cair. Essa é a nossa realidade, uma triste realidade no Campeonato Brasileiro. Um time que em 8 jogos no segundo semestre só ganhou 4 pontos. De 24 pontos disputados, o Atlético só ganhou 4. Só 4. Então, sim, o nosso campeonato no momento é não cair no Campeonato Brasileiro. Estamos vivos na Copa do Brasil e vivos na Copa Sul-Americana. E aí esse treinador chega para poder assumir o time nessas condições, para poder recuperar o futebol do Atlético. E aí eu quero saber a opinião da galera. O Martim, caso de fato seja contratado, ele vai conseguir segurar a bronca? O tamanho do problema que tá aí, eu sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Tomara que
caso ele seja contratado, que ele faça um grande trabalho, que no final do ano aqui a gente possa estar falando, olha, eu estava desconfiado, com medo lá, porque eu sou mineiro. Mineiro é isso mesmo, ressabiado. Né? Eu estava desconfiado, mas ele fez um grande trabalho. O Atlético terminou ainda bem o Campeonato Brasileiro, saiu rapidamente da zona, da proximidade da zona de rebaixamento, né? E conseguiu terminar bem o Brasileiro, conseguiu ser campeão da Sul-Americana. Tomara. Mas, sinceramente, Seabra, eu tô assustado. Jaime, eu assim, em relação à idade do cara, não vejo esse problema não. Se o cara tem personalidade, né, vai chegar pra assumir. O cara treinou, foi campeão da Sul-Americana, ele tem moral ali, ele tem moral com... Ele foi campeão pelo Independente Del Valle, ele foi treinar o Porto depois, ele tava lá no futebol europeu. Então assim, nós não estamos falando aqui de um cidadão que tá saindo aí do nada, começou ontem e tal, não. O cara tem um estofo, né, tem uma bagagem aí, ele vai ser, se é que ele vai ser contratado, né, mesmo, né, nós estamos falando de um cara que provavelmente vai chegar. Ele começou em 2022, é isso, Colombo? Ele começa a história dele como treinador em 22 ou em 21? Ele foi muito feliz no Independente Del Valle, mas começou antes a história no futebol como auxiliar. O Lacaleira lá, né, que a gente mostrou. Mas, isso como treinador. Como auxiliar foi com o Gabriel Milito no Independente. Não, sim, eu falo assim, como treinador... Foi no Lacaleira. Ele começou no Lacaleira. Isso. Aí começou no Lacaleira. A arte aí que a gente colocou. Lá no Lacaleira ele começou. Depois foi pro Independente Del Valle, Cruz Azul e aí chegou no Porto. Tem outros trabalhos pequenos, por exemplo, ele pegou o Excursionista da Argentina, que não conta muito, mas é um time de 3ª, 4ª divisão, enfim. Mas vamos considerar então que foi a União Lacaleira. E eu tô já de olho na declaração aqui do Hulk, tá, Jaime? Então você toca o barco com o Daniel Seabra, que a gente apura aqui essa declaração do Hulk para os colegas da transmissão. Muito bem. Então assim, primeiro vai depender do que essa SAF do Atlético aí, que a gente não sabe, né? O que a SAF quer? Aonde que a SAF quer chegar com isso aí? Qual é o trabalho que a SAF quer que o treinador desenvolva? Eles vão entregar a chave? A ideia parece que é essa, né? Entregar a chave do futebol pro treinador. Como o Cruzeiro fez com o Leonardo Jardim e deu certo. Como o Flamengo fez lá atrás com o Jorge Jesus e deu certo. Então, será que é isso que a SAF do Atlético quer? Eu não sei, porque a SAF do Atlético até agora já não sabe o que quer, né? Então, vamos ver. Mas se for o caso e ele tiver essa personalidade, ele souber o que está fazendo, eu não vejo problema em relação à idade, não. O cara é novo, e aí o elenco é mais experiente. Beleza, mas se a SAF chegar lá e falar, olha, esse é o meu treinador, quem estiver satisfeito bem, quem não tiver, um abraço, obrigado, foi um prazer, tá tudo certo. Dá moral pro cara. Agora, se o cara vai assumir medalhões, alguém, a SAF, vai mandar no cara, se ele não vai ter carta branca para resolver o que ele quiser, aí realmente fica complicado. E aí, para mim, não é uma questão de idade. Aí, para mim, é uma questão de planejamento do que a SAF quer ou não quer. Né? Vamos ver o que vai ser. Né? O certo é que ele ou quem chegar, vai ter muito trabalho, porque o Atlético vem se arrastando aí, classifica contra o Flamengo, classifica aí na Copa do Brasil da forma como foi lá no início, agora perdeu o Clássico pro Cruzeiro, pela Copa Sul-Americana, foi aos trancos e barrancos, foi chegando e tal, mas vou te falar, um trabalho, hoje nós estamos já virando para setembro, não tem time, um trabalho horroroso do Cuca até hoje, quem chegar vai ter muito trabalho. Viu?